as melhores reações do GP de Abu Dhabi de 2025. Chegamos na última corrida da temporada com Lando Norris campeão do mundo. Quem diria, no final das contas, Lando Norris conseguiu se recuperar de uma desvantagem enorme que chegou a ter nesse campeonato, principalmente depois do que aconteceu ali nos GPs do Canadá, no GP da Holanda, em que ele estava muitos pontos atrás do seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri, e no final da temporada no GP de Abu Dhabi, Lando Norris é o campeão do mundo, uma temporada insana, uma temporada absurda, título merecidíssimo do Norris. Não, sabe, eu acho bizarro qualquer pessoa que tá falando que não é merecido. Nenhum dos argumentos se sustenta por 5 minutos. Ah, ele tinha o melhor carro, o Verstappen em 2023 não tinha, por exemplo. Não é desmerecendo o Verstappen isso aqui também, tá? Mas sabe, são argumentos que não fazem o menor sentido, a gente vai discutindo durante o vídeo, vamos ter reações pra tudo, porque essa corrida foi muito caótica, e principalmente rolou o título do Norris, rolou a treta entre eles, e é isso que a gente vai ver no que pode ser o maior vídeo de reação de corrida da história deste canal. Bora lá. A gente começa com a largada, em que já aconteceu uma resenha, porque a gente começou essa corrida antes da corrida, o Zac Brown chegando, não, que nós vamos, né, usar ordem de equipe, falamos até pro Piastri evitar uma briga ali, se não tivesse tudo certo, nem precisa passar o Lando Norris, pra não ter problema, vamos priorizar ali o resultado do campeonato, chega a corrida, como o Shinase trouxe aqui, cadê a ajuda, caralho, tá aqui sua ajuda, e o Piastri passando reto no Lando Norris, e assim, a verdade é que no começo da corrida o Lando Norris estava cagado. O Lando Norris estava se cagando de medo no começo da corrida. Ele deixou todo mundo passar, ele nem fez questão de defender. Inclusive, ele estava com um ritmo muito pior do Norris, do Piastri e do Verstappen. Deixou os dois dispararem lá na frente e falou, eu vou ficar aqui no meu. E, inclusive o Leclerc lá na fuça dele, chegando, ameaçando passar toda hora. E ele não conseguindo manter o ritmo, não conseguindo acompanhar os caras da frente. Então, no começo ele tava realmente se cagando um pouco de medo. E o Leclerc, o Piastri, aí falei todo mundo menos que eu tinha que falar. O Piastri não tinha nada a ver com a história. Falou, meu irmão, você não quer seguir o Verstappen? Dá licença que eu vou. E passou de passagem e foi embora pra tentar acompanhar o Max Verstappen. Mas a gente precisa aqui falar da temporada do Oscar Piastri também, né? E a gente vai começar com o comentário do Esse Caiaca Tem Curiosidade? Oscar Piastri igual Coca-Cola de 3 litros. E essa é mais pura verdade, né? Oscar Piastri foi a Coca-Cola de 3 litros dessa temporada. Porque o cara tinha a faca e o queijo na mão pra ser campeão mundial. Ele tinha tudo pra ser campeão mundial. Absolutamente tudo. E o final de semana que ele fez em Baku, por exemplo, cara, você não pode dizer que você quer ser campeão mundial e fazer aquele final de semana desastroso que ele fez em Baku. O final de semana de Baku dele é um final de semana de alguém que, sabe, não quer ser campeão mundial. E daí em diante foi só por água abaixo. Ele foi só piorando cada vez mais, entregando um resultado cada vez mais, sabe, abaixo, cada vez mais ruim. A gente teve, por exemplo, o México, que apesar da corrida, né, o resto dele foi todo ruim. Daí a gente teve, por exemplo, a sprint nos Estados Unidos, que ele tirou tanto ele quanto o Lando Norris. O Oscar Piastri realmente teve uma temporada muito ruim, só que essa é só a terceira temporada dele, então tem muito pra ele aprender com os próprios erros. Tanto que no final do ano ele recupera isso, ele faz uma grande corrida no Qatar, apesar de ser ferrado pela própria McLaren. E aqui no GP de Abu Dhabi, ele tinha ritmo ali, poderia sonhar com uma vitória, tudo, mas acabou acontecendo o que aconteceu e tal. Ele tentou uma estratégia diferente, porque se ele fizesse a mesma coisa que o Verstappen e que o Norris, ele não ia ganhar, sabe? Se ele fizesse a mesma coisa que os outros dois, ele não ia ganhar. Ele precisava tentar algo diferente, tentou até o final torcer para um safety car, para uma bandeira vermelha que o ajudasse. Não aconteceu, infelizmente, para ele, né? Infelizmente pro lado dele. E acabou que ele perdeu um campeonato que ele teve em mãos pra ganhar em determinado momento. E principalmente por conta da segunda temporada. Como o Lando Norris no Capricho trouxe aqui, Piastri na segunda metade da temporada. Você disse pipoca? A segunda metade da temporada do Piastri, ele destruiu tudo que ele construiu. Sabe, ele realmente durante o ano todo tava construindo essa imagem de um cara que ia se aproveitar, que ia ganhar. Tava construindo esse jogo mental pra cima do Norris, que tava se mostrando não ter se recuperado totalmente do 2024, sabe? Em que ele, por muitas questões de não conseguir colocar a cabeça no lugar, não conseguir colocar o psicológico no lugar, ele deixava o Verstappen ganhar a corrida, sendo que em muitas corridas ele tinha o melhor carro, mas ele tomava decisões erradas, largava muito mal, tentava fazer manobras totalmente precipitadas e por isso custava corridas. E o começo desse ano, o Norris estava exatamente desse jeito, e o Piastri estava sendo esse piloto confiante. Daí inverteu, né? O Norris fez algum ritual que roubou toda a confiança do Piastri e jogou todo esse problema mental no colo do Oscar, sabe? E daí, como o Credit Free nos trouxe, você matou o homem, mas não a ideia. Exatamente, sabe? Você matou o homem, não a ideia. O cara é agenciado pelo Mark Webber. O Mark Webber ensinou direitinho pro Oscar Piastri como que você entrega um campeonato mundial. Ele ensinou passo a passo, detalhe por detalhe,
como que você entrega um campeonato mundial que está nas suas mãos, que você tinha tudo para ser campeão. E no caso aqui, o Oscar Piastri joga fora a chance dele de ser campeão numa temporada, sabe? Que ele tinha tudo pra ser campeão e ele jogou fora. Mas antes da gente partir pro próximo tópico, eu quero trazer um comentário, né, uma reação que parafraseia aqui o nosso grande Kevin Nicholas. O Lux trouxe aqui Lando Norris, campeão mundial, Max Verstappen, campeão moral, Oscar Piastri, campeão do Grill the Grid. Então, pelo menos o Piastri não saiu sem um título, né? Todos os 3 que estavam disputando o mundial tiveram um título, o de mundial, o de campeão moral e o Oscar Piastri, o campeão do Grill the Grid da Fórmula 1. Então aí, ó, pelo menos ganhou isso aí, Piastri. Agora, como eu tava falando, depois que o Piastri passa e tenta vencer a corrida dele, fazendo uma boa corrida, de novo, em Abu Dhabi ele correu bem, apesar de não ter corrido bem em todas as corridas anteriores ali ao Qatar. Ele foi lá e seguiu, tentou alcançar o Verstappen, nunca tava conseguindo, beleza. Agora, alguém que tava quase conseguindo alcançar o Lando Norris era o Leclerc. E como o Rafael Teixeira trouxe aqui, Leclerc com sangue nos olhos. O Leclerc, ele chegou nesse final de semana e falou: cara, eu não tô nem aí, o carro é uma merda, eu vou fazer este o melhor carro do mundo. E ele ameaçou o Lando Norris, num carro que não era pra ameaçar o Lando Norris por uma boa parte da corrida. Ele realmente tentou, ele realmente forçou tudo que ele tinha pra tentar alcançar o Norris e ele tava ameaçando. O problema é que esse carro da Ferrari no setor de baixa é uma merda. O carro da Ferrari no setor de baixa é uma merda. Então ele chegava encostado no Lando Norris na segunda reta de DRS. Ele chegava lá a 0.1 segundos do Norris. Daí chegava lá no começo da próxima zona de DRS, ele já tava 1 segundo quase, sabe? Já tava 9 décimos. Então, nossa, esse carro da Ferrari é muito ruim no setor de baixa, muito ruim. E a saída de curva, a aceleração do carro da McLaren é muito melhor que a da Ferrari. Então, tipo, por mais que ele ainda chegasse próximo de alguma forma, o Lando Norris saía muito melhor da curva. E daí o Leclerc não conseguia fazer nada. Por mais que o Leclerc em determinado momento, especialmente nesse começo de corrida, que ele tava claramente melhor que o Lando Norris, chegasse perto, não tinha o que fazer, o carro da McLaren era muito melhor. Mesmo sendo um carro ruim de reta, porque daí o Leclerc encostava com tudo, no resto da pista a McLaren destruía a Ferrari e daí não dava nem chance pro Charles. Aí o Gubert também trouxe um outro comentário falando que o Hamilton fez uma corrida gigantesca. E realmente, foi uma corrida absurda, porque ele larga de 16º e termina em 8º lugar. Foi uma grande corrida do Lewis. Esse carro da Ferrari resolveu acordar somente pra corrida da última etapa da temporada. Então assim, temos que dar os méritos, né? Eu xinguei não, né? Eu falei muito mal do Lewis nas últimas etapas, porque ele estava muito mal, mas ele fez uma boa corrida, então a gente tem que elogiar também. Eu critiquei nas últimas etapas, tem que elogiar quando faz uma boa corrida, e foi uma grande corrida do Lewis, foi absurda, largou lá de trás, tava passando todo mundo, e daí fez a parada, voltou pra trás, passou todo mundo de novo. Foi uma grande corrida do Lewis pra terminar na zona de pontuação, mas aí o que tanto o Lewis, quanto o Charles, quanto todos os ferraristas, os tifosi estão pensando no comentário aqui de... Isso que KSC, perdão, que tá pequenininho aqui pra mim. KSC disse tchau. O SF-25 vai pro lixo e nunca mais será utilizado. Esta bomba, esta pedreira que deram pros pilotos deles nessa temporada, jamais será utilizada. E felizmente os carros de efeito solo também estão indo embora. Graças a Deus os carros de efeito solo estão indo embora. Ninguém aguentava mais esses carros que não tinham ultrapassagem. Pistas boas já tava difícil de ter ultrapassagem, pistas médias estavam ruins e pistas ruins estavam insuportáveis. Cara, 2025 foi um ano terrível no regulamento atual, que trouxe esses carros horríveis pra ultrapassar, queria corrigir o ar sujo, deixou ele pior de alguma forma. Então assim, espero que em 2026 eles corrijam isso, e a ideia do novo regulamento é corrigir, até em 2022 também era, né? E até começou bem, mas depois de um tempo virou esses monstros aí. E espero que corrijam isso pra 2026, que a gente tem um regulamento muito mais novo. E principalmente que a Ferrari aí, pros ferraristas, construa um carro melhor pros seus pilotos. Outra equipe que felizmente tá muito feliz com o final desse regulamento é que, como o nosso Matheus Mini trouxe, motor Renault finalizando seu ciclo na Fórmula 1 com uma dobradinha, Alpine em 19º e 20º. Tá aí o motor Renault terminando o seu ciclo na Fórmula 1, da mesma forma que você esperava que o motor Renault terminasse o seu ciclo na Fórmula 1, aqui fechando o fundo do grid, né? É isso aí, isso é Renault. Tem até um outro comentário do Davi Fon aqui. Se a Alpine fosse um time de futebol, seria esse, o Sport. Foi rebaixado ali, tem 2 vitórias no campeonato, uma contra o Corinthians, óbvio que tinha que ser contra o Corinthians. Tá aí, a Alpine é o Sport da Fórmula 1, que pelo menos, eu até vou mais além, a Chapecoense de 2021, né, eu acho que foi 2021, que é aquela Chapecoense horrível. É isso aí, a Alpine em 2025 foi isso aí. Na verdade eu acho que é o Sport mesmo, porque pelo menos uma corrida ou outra eles pontuavam, sabe? Mas, cara, a despedida do motor Renault tão deplorável, tão melancólico quanto você esperava que fosse esse fim de projeto aí deles na Fórmula 1. E ano que vem entram no grid correndo de motor Mercedes. Agora, aí a corrida foi avançando, né? A gente teve a briga. O Lando Norris conseguiu avançar
em relação ao Leclerc, que se disparou dele. A McLaren para o Lando Norris, ele tem que escalar o pelotão de volta ali. E ele faz isso de uma forma muito bem, com maestria. Chega a fazer uma ultrapassagem dupla lá, o Lawson até tenta fazer um jogo duro ali, tenta ultrapassar ele de volta, não consegue. O Lando Norris consegue fazer as suas ultrapassagens de forma bem tranquila e vai escalando para tentar chegar nas posições de pódio novamente. Só que no meio do caminho dele tinha uma pedra no meio do caminho. Eu esqueci o autor desse. Não é o Guimarães Rosa, eu esqueci o autor dessa poesia. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra se chamava Yuki Tsunoda. E a Red Bull entrou no rádio e falou: ó, Yuki, o nosso mano Lando Norris tá chegando aí atrás de você, tá? Tem um Lando Norris chegando aí. Sabe, se você conseguir segurar ele pra gente seria muito legal. No qual ele respondeu, como o JP7 trouxe: deixa comigo, eu sei o que fazer. E o Tsunoda ainda tomou 5 segundos de punição. Cara, é inacreditável. Deixa comigo, eu sei o que fazer. O cara meteu a marra do Kimi Raikkonen pra não conseguir segurar o Lando Norris por uma volta. Ele ainda calculou muito bem pra receber o Lando Norris no setor de baixa, que daí ele conseguia fazer lento o setor lá e segurar o Norris. E daí na reta ele chega com o Norris colado na bunda dele. O Norris passa sem muita dificuldade. E daí ele tenta devolver na segunda reta e não consegue. E é isso. O Yuki Tsunoda meteu a marra de: pode deixar, eu vou segurar ele. E daí faz aquela... E daí, tipo, segura um pouquinho no setor intermediário, chega na reta, faz a manobra, que eu quero discutir com vocês aqui também, né? Aquela manobra do Yuki Tsunoda que resultou numa punição de 5 segundos pra ele, na qual ele joga o carro pro lado no meio da reta, o Norris vai atrás dele, e daí o Tsunoda continua se movendo no meio da reta, escolhendo um lado, e o Lando Norris continua se movendo até que vai pra fora da pista. Cara, não fez o menor sentido pra mim essa punição que a Nicola Tsunoda. O menor sentido. Cara, não teve lógica pra mim. Pra mim esse lance é parecido com o lance do Canadá. É o mesmo lance do Canadá. A diferença é que aqui tinha pista pra fora e não tinha o muro que fez o Lando Norris bater na traseira do Piastri. Essa é a única diferença do lance do Canadá pra mim. Porque ele tava no meio da reta, ele não zigue-zagueou, ele deu uma mexidinha, beleza, mas no meio da reta, escolhendo o lado que ele ia usar pra se defender, que ele escolheu o lado de dentro aqui. E o Lando Norris continuou indo pra lá, foi o mesmo lance do Piastri, que o Piastri no Canadá, que o Piastri joga pro lado, o Lando Norris continua pro lado, o Piastri fala: não, irmão, eu estou aqui, e fecha mais a pista. O Lando Norris tenta ir pela grama, bate no muro, bate no Piastri, bate em tudo que tem direito. Foi o mesmo lance, foi exatamente o mesmo lance. A diferença é que tinha espaço e o Lando Norris passou por fora. Então assim, se tinha alguma coisa errada nessa história, pra mim era o Lando Norris que passou por fora do Tsunoda. O Tsunoda não fez nada de errado. Essa punição de 5 segundos pra mim é ridícula. Essa punição de 5 segundos que o Tsunoda levou é ridícula. Ele não fez absolutamente nada de errado nessa defesa do Lando Norris. Mas, ainda assim, ele não conseguiu segurar o Lando. E daí, como eu trouxe aqui, sem nome, só o coraçãozinho ali, verde. Tsunoda, Norris, Verstappen. Ali, o Tsunoda tentou, né? O que importa é que ele tentou. Ele tava ali, né? Tentou fazer alguma coisa. Não fez certo, ainda levou punição injusta, mas levou punição. E não ajudou o Verstappen. Apesar de que assim, o Verstappen ganhou a corrida, beleza, mas não ia fazer diferença também o Tsunoda ou sem Tsunoda ali, sabe? Aí, eu quero trazer um comentário que não foi ninguém que trouxe pra mim. Eu que peguei, do Twitter. Porque uma página de memes, a F1 Troll, postou uma imagem que o Sérgio Pérez retweetou. Essa imagem ali, o Sérgio Pérez, deu Thanos, né? Talvez eu tenha tratado você de forma dura demais. E o Sérgio Pérez retweetou isso e falou: talvez. Meu mano Sérgio Pérez tá voltando pra Fórmula 1, mas tá voltando tacando fogo pra todo lado, cara. O mano tomou uma tequilinha antes dessa corrida e apertou o retweet. Cara, inacreditável esse tweet do Pérez, tá? Isso é uma referência, obviamente, a 2021, porque em 2021 o Pérez faz uma grande defesa pra cima do Lewis Hamilton, que segura o Hamilton por muito tempo, exatamente o que o Tsunoda tentou fazer com o Norris e não conseguiu. Daí o Lewis Hamilton é atrapalhado pelo Pérez em 2021. Isso faz com que, quando haja o safety car, pelo tempo que o Hamilton perdeu atrás do Pérez, isso faz com que, quando tem o safety car, a Mercedes fique nessa dúvida de se para ou não o Hamilton. Porque se o Pérez não tivesse segurado o Hamilton, eles poderiam ter parado e ainda voltado na frente do Verstappen durante o safety car. Então, o Pérez ter segurado o Hamilton é um dos grandes fatores do título do Max ter rolado em 2021. E agora o Tsunoda não consegue ajudar o nosso mano Max Verstappen, e o Pérez vai lá e solta só indiretinho aqui, né?
O Pérez, ele foi muito aquela imagem do mago. Eu não sou de soltar indireta porque eu não sou como certas pessoas, tá ligado? Simplesmente Sérgio Pérez ali nunca superou o que aconteceu em 2021. Agora, se alguns estavam bebendo uma tequilinha pra acompanhar essa corrida, você devia estar bebendo uma água. E ela podia estar geladinha se você tivesse uma garrafa Fresh da Golcase, a parceira oficial do clube da F1. E não só a garrafa Fresh, você tem garrafas térmicas, copos térmicos também, além de capinhas de celular, roupas pro seu pet, bolsas, vários produtos e todos com estampas maravilhosas de futebol, de Fórmula 1, da coleção Senna, automobilismo em geral, e que você também pode personalizar com o seu nome alguns desses produtos. E você ainda pode fazer tudo isso com um cupom Clube F1 que vai te dar desconto em compras acima de R$ 99. Então, se você quiser uma dessas garrafas maravilhosas para manter sua água sempre geladinha, porque é importante, bebam água, você pode garantir na Golcase e também para presentear. Final de ano aí, Natal chegando, Ano Novo, vai se encontrar com a família, vai ter amigo secreto, vai ter amigo ladrão, vai ter só um presente que você quer dar para alguém. Também você pode aproveitar as garrafas maravilhosas da Golcase que você pode personalizar com o nome da pessoa que você ama ou do seu familiar que você ama também, no caso, né? Eu imagino, se você vai dar um presente para ele, eu imagino que você ama. Pode fazer isso com o desconto, com o cupom que tá aparecendo aqui na tela. Então, muito obrigado, Golcase, pela parceria. Bora voltar pro vídeo. O Miguel Luiz 001 trouxe pra gente: carro do Bortoleto virou um carro Sauber com o pneu duro. Realmente, a Sauber fez a estratégia de uma corrida, e eu vi muita gente falando, de uma parada no caso. A Sauber quis atrapalhar o Bortoleto, atrapalhando ele de novo e tal. Cara, não foi o único. Muitos pilotos fizeram estratégia de uma parada. O grande problema do Bortoleto nessa corrida foi, ele ficou preso atrás do Alonso. O grande inimigo do Bortoleto nessa corrida foi o Alonso, porque ele não conseguiu passar o Alonso. O Alonso segurou o Bortoleto por muito tempo mesmo. Se o Bortoleto tivesse passado o Alonso, ele ia conseguir abrir, porque ele estava mais rápido, mas ele não conseguia passar o Alonso. E daí, eventualmente, o pneu foi desgastando, e o pessoal que fez duas paradas foi chegando no trenzinho Alonso, e daí, por conta disso, passou o Gabriel. Então, pra falar a verdade, eu não boto necessariamente a culpa no Gabriel. Ele ficou preso muito tempo atrás do Alonso, e a parada deles também não foi boa. A parada da Sauber acabou não sendo muito boa, atrasou um pouco o Gabriel. E por conta disso, ele termina fora da zona de pontuação. Então, uma parada que não foi boa, que colocou ele talvez na pista numa posição que não fosse a melhor. E daí por conta disso ele também ficou preso, muito tempo preso atrás do Alonso, ele não conseguiu passar. Foram uma sequência de vários fatores. Se ele tivesse passado o Alonso, a estratégia de uma parada teria sido muito boa. Mas ele não conseguiu fazer a ultrapassagem, e daí o pessoal de pneu novo foi chegando e foi engolindo ele na pista. Então eu não culpo necessariamente uma estratégia ruim da Sauber. Foi uma sequência de fatores que atrapalharam a corrida dele. Agora, falando em Sauber, a gente tem o comentário do Maverick aqui, né? Todo mundo falando sobre o título, mas temos que lembrar que perdemos a última equipe nanica da Fórmula 1. Adeus, Sauber. Sempre estará em nossos corações. Exatamente, né? Isso não deixa... Cara, eu juro pra vocês, até arrepiei aqui falando um pouco, mas... a gente está perdendo a última nanica da história da Fórmula 1. Depois de tantos anos, com as nanicas sendo parte importante, né? A gente teve quedas importantes nesses últimos anos. Nesses últimos anos, já faz mais de 10 anos, né? Mas mais de 10 anos, já vai fazer quase 20 anos, né? Pra falar a verdade, que doideira. A Minardi saindo, uma das grandes nanicas, né? Das gigantes nanicas, a Minardi saiu, foi um golpe duro. A Sauber sempre ficava nesse vai e volta, mas sempre tava lá. E agora, oficialmente, a Sauber sai, porque a Audi comprou de vez a Sauber. Tipo, não é que nem uma relação BMW Sauber, que ainda tinha o nome BMW Sauber ali, por exemplo, sabe? O Alfa Romeo. Porque a Alfa Romeo alugou a equipe Sauber e só estampava o Alfa Romeo em cima. A Audi realmente comprou a Sauber e tirou ela da Fórmula 1. Então, é realmente a despedida. A última vez na história da Fórmula 1 que nós ouviremos o nome Sauber. A última nanica que restava no grid agora oficialmente sai do grid. E é meio triste, mas era inevitável, né? Cada vez com a Fórmula 1 sendo maior do jeito que é e exigindo os investimentos que precisava, equipes nanicas não iam se sustentar. Então, dificilmente a gente veria a Sauber continuar por tanto tempo. E das independentes, mesmo assim, a gente só tem a Williams hoje. Muito doido. De independentes eu digo que é só Fórmula 1 e não faz mais nada, porque você pode dizer que a Haas e tal, ela é independente também, mas a Haas é uma empresa muito grande por trás lá nos Estados Unidos, tem equipe em outras categorias também e tal. Eu digo de que só faça Fórmula 1, sabe? O objetivo dessa empresa é cuidar da Fórmula 1. Sobrou só a Williams, a gigante. Falando em despedidas, a gente tem mais uma despedida nesse GP. Como trouxe o Cabo Maclata, agora é oficial. Max Verstappen se despede do número 1 e voltará a usar o número 33. Provavelmente, né? Ele falou, quer dizer, ano que vem você pode trocar de número se você quiser, mas provavelmente ele voltará a usar o número 33, ou quem sabe o 3, ele pode escolher o 3 agora também, né? Que era o que ele queria desde o começo. Mas o número 1, que a gente acostuma ver no carro do Max por tanto tempo, durante 4 longos anos,
ele deixará de usar e em 2025 esse número será de Lando Norris, caso ele queira. Ele pode não usar se ele não quiser também, mas o Verstappen deixará de usar o 33 e a partir de agora o número 1 e a partir de agora voltará a usar algum número. Será o 69 que ele falou que iria usar, o 33, o 3, qualquer número que ele quiser. Descobriremos, mas o 1 agora não estampará mais os carros de Max Verstappen. E como o RK trouxe aqui, chororô cancelado, vitória do Lando merecida, mas também não apaga o que o Max fez nessa temporada. Definitivamente não apaga o que o Max fez nessa temporada. Foi uma temporada insana do Max Verstappen, tá? Foi uma temporada absurda do Max Verstappen. Uma temporada absurda. Tem até um outro que eu já quero trazer pra vocês, o James aqui. Daqui uns anos vamos olhar para 2025 e ver esse feito do Max comparado ao que o Senna fez em 93, eu não duvido, tá? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai lembrar da temporada de 2025, como foi Senna em 93 ali, tipo, cara, de um piloto fora da curva, de um piloto fora de série, desafiando a equipe que era a melhor equipe, sabe? Chegando lá e ainda quase ganhando esse título. Claro que teve muitos fatores nesse meio pra esse quase ganhar o título, né? A gente até vai discutir um pouco quando chegar na parte dos memes relacionados ao Lando Norris, os comentários do Lando Norris, mas eu acho que isso aqui resume muito bem a temporada do Max. A gente vai daqui 10 anos, menos, até 5 anos, a gente vai falar, porra, mano, vocês lembram da temporada de 2025? Você tinha aquela puta McLaren e o Verstappen se enfiou no meio da briga. O cara era foda, era diferenciado mesmo. E realmente, o título é do Norris, merecido. Merecido, cara. Não vem com essa de, não, o Lando Norris não mereceu ganhar. Mas o Verstappen também teria sido merecedor sem essa, porque foi uma temporada insana, uma temporada absurda de Max Verstappen. Absurda, que vai entrar pros livros de história. E como o GC Marques trouxe aqui, que ele é torcedor do Max, né? Max é uma lenda, voltaremos mais fortes ano que vem. Vamos 33, né? Então, assim, cara, é isso. É isso, cara. Foi uma temporada absurda, o Max fora da curva, insano, disputou até o final, ameaçou o Big Cry, né? O grande chororô foi ameaçado pelo Max Verstappen. No final das contas, acabou não conseguindo o que estava no controle dele nessa última corrida, ele fez, que foi vencer. Mas, no final das contas, o Lando Norris fez o dever de casa, jogou com o regulamento embaixo do braço, como diria Galvão Bueno, botou o regulamento embaixo do braço, terminou em terceiro, que era o que ele precisava fazer, e é campeão mundial. Inclusive, até como o Peter trouxe aqui a imagem, põe mais uma estrela no escudo do maior vice de 2025, aqui temos um campeão do mundo. A imagem claramente mostra um campeão do mundo, né, que é exatamente ali o Lando Norris escondido atrás do escudo do Palmeiras, que perdeu a final do Paulistão e foi eliminado na Copa do Brasil nessa temporada, perdeu a final do Libertadores também, mas aí ninguém liga pra Libertadores, né. O que importa é que eles perderam a final do Paulistão e foram eliminados na Copa do Brasil por um time aí qualquer, não vou falar, chega de futebol. O João Frederico de Freitas trouxe um comentário aqui sobre o Lando Norris. Aquela entrevista da Vogue mudou o campeonato, e é isso. Eu acho que, cara, eu fiz um vídeo no meu canal secundário que eu trago discussões mais descontraídas sobre notícias, sabe? Aqui no clube eu faço esses vídeos aí que misturam comentar de forma mais séria, com esse tom, vamos dizer, de descontração, tudo. Aquele canal eu comento notícias que estão em alta, então é basicamente pra isso que ele serve. E lá eu comentei, quando rolou aquela entrevista da Vogue pro Lando Norris, eu falei exatamente que, cara, eu não necessariamente concordava com a fala dele, que é, se eu ganhar acontece, não é minha prioridade. Se eu ganhar aconteceu, mas não é minha prioridade. Eu não concordo com a fala, mas eu entendo. E se é algo que faz bem pra cabeça dele, ele tinha que seguir isso. Eu falei isso lá naquele vídeo. E, cara, é exatamente isso. Cara, eu acho que aquele foi o ponto que mudou, que virou a chave na cabeça do Lando Norris, que ele realmente entendeu que, mano, eu não adianta ficar me cobrando, me botando essa pressão. Não adianta eu ficar inventando esse cenário pra me ferrar, sabe? Criando essa expectativa, ficar pressionando, eu preciso ganhar, que você vai errar. Quanto mais você fica pensando naquela parada, sabe? Mais variáveis, mais overthinking você faz e se ferra por conta disso. Ele chegou numa mentalidade, cara, se eu ganhar, ganhei, acabou. E isso mudou a mentalidade dele. Isso criou um novo cenário. Isso fez com que ele fosse mais confiante para as corridas. Tipo, estou entrando na corrida para fazer o meu melhor. Foda-se. Se eu não ganhar o campeonato final, eu tentei. E é isso que importa. E é uma linha de raciocínio correta. Olha o que aconteceu no final. Ele foi campeão. Ele se recuperou de uma desvantagem bizarra para cima do Oscar Piastri. E ainda foi campeão do mundo. Então, é uma linha de pensamento que fez toda a diferença, tá certo? E tem um comentário aqui do Cade que eu queria trazer aqui exatamente porque é uma visão que eu acho correta em relação ao título mundial, né? Temos um novo campeão na F1. Eu gosto muito mais do Max do que os pilotos da McLaren, mas não curto hegemonias não brasileiras. E queria ver um campeão novo. O Max fez tudo o que eu queria, brigar até o fim, incendiar o título e perder por pouco para garantir a disputa e o entretenimento. Nosso campeão moral. Obrigado, Max, e parabéns pelo título do Lando Norris. É exatamente isso. Cara, eu não consigo entender muito esse pessoal ali, fã do Max Verstappen, que tá tentando desmerecer o título do Lando Norris, sabe?
A gente vai ter exatamente um comentário disso daqui a pouquinho. Mas é um bagulho tão ridículo, cara. Meu irmão, o Lando ganhou, parabéns, o Max foi foda pra caralho. Então, 93, o título não foi merecido, porque o Senna foi o melhor piloto em 93. O Senna foi foda em 93. Mas não mereceu, o Alan Prost tira. Arranquem o título do Alan Prost ali, arranquem o título dele. Meu irmão, pelo amor de Deus, galera, sabe? É um negócio tão insano de desmerecer o título do Norris, sabe? Meu irmão, cara, vocês são o seu piloto é tetracampeão do mundo se você é fã do Max, velho. Se um cara do Lando Norris chegar, a gente ganha em cima de você só fala isso, 4. Acabou. O Lando Norris mereceu ganhar, porra. Acabou, o Lando Norris fez mais pontos. O título é pra quem fez mais pontos. Quem fez mais pontos? O Lando Norris. Eu vou primeiro aqui seguir aqui, né? Tipo, tem o Arthur Furtado, que é fã declarado aqui do Lando Norris, né? Fala, tô mais feliz que eu achei um lixo. O Lando Norris campeão mundial de Fórmula 1 2025. Merecido. O Lando Norris, ele poderia ter sido campeão antes, se não fosse 2 problemas que ele não teve controle nenhum. Foi a desclassificação de Vegas e foi o problema no motor na Holanda. Se não fosse esses 2 problemas, o Lando Norris já seria campeão no Qatar, tá ligado? Foram 2 problemas que fugiram do controle do Norris. Que foi o motor abrindo bico na Holanda e a desclassificação em Las Vegas, em que a equipe não avisa o Norris. Ele percebe e tenta tirar um pouco o pé no final da corrida, mas aí já era tarde. Então assim, ele era pra ter sido campeão antes, não foi campeão antes por coisas que fugiram do controle dele. Enquanto os erros, por exemplo, do Verstappen foram todos tirando o Antonelli. Tá, o Antonelli não foi culpa dele, mas, por exemplo, Barcelona foi culpa do Verstappen. Então assim, o Lando Norris foi merecidamente campeão. Ele fez cagada pra caralho, como por exemplo foi o GP do Canadá. Cagada do Lando Norris, cagadaça. Mas ele também foi consistente o suficiente pra conseguir segurar esses pontos e poderia ter sido campeão antes se não fosse o problema. Os problemas que ele não teve culpa também, sabe? Daí a gente tem até esse comentário aqui, Davi Paulino. O Lando só foi campeão por causa do carro. Que campeão que não tem carro pra ser campeão? Meu irmão, nunca existiu um campeão na história desse esporte que não tava pelo menos no terceiro melhor carro. Nunca existiu um campeão nesse nível. Você tem que estar nessa situação pra que pelo menos você possa ganhar, velho. Corrida, você não vai ganhar o campeonato se seu carro não ganha corrida, porra, não faz o menor sentido essa afirmação. Só foi campeão por causa do carro, assim como todos os campeões mundiais. É o esporte de carro. É o esporte que o carro é uma peça importante pra você ganhar, velho. Como assim só foi campeão por conta do carro? O carro é parte do esporte, é óbvio que você foi campeão por conta do carro, assim como o Verstappen em 2023. Em 2023 o Verstappen foi campeão por conta do carro. O carro não dava chance pros outros chegarem perto dele. Você acha que aquilo lá, de qualquer jeito, tipo, desmerece o título do Max? Não, porque ele foi insano a temporada inteira. Venceu todas as corridas quase de ponta a ponta. Isso desmerece ele? Não. Mas não teve chance. Nenhum outro piloto do grid teve a chance de desafiar o carro da Red Bull naquela temporada. Então como que o Lando Norris não vai ser merecedor porque ele tinha um carro bom? Sabe, esse é um argumento que não faz sentido. Então desconsiderem os títulos do Senna. Porque os 3 títulos do Senna foi quando a McLaren era o melhor carro no grid. Vamos desconsiderar os 3 títulos do Senna. Vamos desconsiderar eles. Sabe, é um bagulho que não faz sentido, velho. Não faz o menor sentido. Você não precisa torcer, você não precisa gostar do Lando Norris. Esporte é isso, é rivalidade. Se você não torce pra ele, se você não gosta dele, tá tudo certo. Rivalidade é isso. E tem que ter mesmo, você tem que zoar o cara. E, cara, vocês torcedores do Max ainda tem uma arma gigantesca. Porque qualquer torcedor do Norris pode chegar a ganhar um mundial em cima de você. E você responde 4. Acabou. Meu irmão, usem as suas armas pra zoar o seu adversário de forma correta. Não, mas o Lando Norris foi muito mais consistente. Beleza, irmão, 4. Não, mas ó, esse ano que foi primeira pessoa que o Max Verstappen disputou título e perdeu foi o Lando Norris. Beleza, irmão, 4. Não, mas ó, o Lando Norris teve muito mais pódio que o Max Verstappen nessa temporada. Porra, interessante, 4. Cara, você destrói qualquer argumento do torcedor do Lando Norris. Mas não, você tem que atacar e falar que é desmerecido o título, gente. Pelo amor de Deus. Mas aqui, preciso ser honesto, né? O verdadeiro motivo do Lando Norris ter sido campeão é o que o Olux trouxe aqui. O vídeo que a gente fez no Que Pode Esse. Norris perdeu o campeonato. Zicamos o Lando Norris. Caralho, zicamos o Lando Norris, hein, bicho. Na Holanda a gente fez o vídeo e postou Norris perdeu o campeonato. E eu lembro que a gente acabou esse vídeo e a gente ficou tipo, o que a gente posta de thumb? O que a gente faz na thumb? O que a gente faz? A gente falou, mano, só bota Norris perdeu o campeonato. Aí, beleza, tá tudo certo. A gente botou. E neste momento nós zicamos o campeonato de uma forma que nós nunca poderíamos imaginar. Bom, de qualquer jeito, Lando Norris foi campeão do mundo, ganhou de forma merecida esse título. E a temporada de 2025, uma boa temporada, apesar dos carros merda, a gente teve uma boa temporada, foi um bom ano de 2025, eu gostei de acompanhar a Fórmula 1 esse ano. A gente encerra o ciclo de 2025 e como o Guilherme Plays trouxe aqui, Guilherme Plays 21, como diria o Galvão Bueno, amigos, terminou.
uma boa temporada, uma grande temporada. E antes de finalizar o vídeo, antes da gente ir pra parte final, né, eu quero do fundo do meu coração também agradecer a todos vocês que acompanharam e seguiram o clube ao longo de 2025. Foi um ano muito legal, foi um ano que o clube realmente cresceu, dá pra dizer dessa forma. Ano passado eu já tava fazendo conteúdo, desde agosto eu já tava 100% focado no clube, mas esse ano eu pude dizer que realmente, cara, o clube virou a minha vida. Os clubes em geral, né, porque esse ano também o clube do fute, felizmente, cresceu muito. Os clubes viraram a minha vida. Eu posso dedicar 100% do meu tempo pra isso, pra fazer algo que eu amo do fundo do meu coração, que é acompanhar esporte, que é falar merda, de falar esporte, que é conversar, discutir. A ideia do clube, o próprio nome, o fundo do nome, a ideia que veio por trás do clube é exatamente essa, de ser um clube de Fórmula 1. Um clube pra que a gente pudesse se reunir, pra que a gente pudesse juntar e conversar. A ideia por trás desse nome sempre foi essa, tipo, um ambiente em que pudesse interagir e conversar. Tanto que é por isso que eu tenho esses quadros, por isso que eu tenho essas ideias de pegar coisas e interagir com vocês, de conversar com vocês. Porque a ideia sempre foi essa. Sempre foi de criar um espaço em que a gente pudesse conversar junto, e eu tento fazer o máximo que eu posso. Eu vejo os comentários das pessoas falando, você nunca escolhe meus comentários, Fred. Mas, tipo, por exemplo, pra esse vídeo aqui, da final de temporada, a gente teve mais, ao todo, somando Discord e YouTube, a gente teve quase 400 comentários, sabe? Pra eu ter que chegar aqui e escolher 30 pro vídeo. Então, infelizmente, eu não consigo escolher todo mundo, mas eu tento o meu melhor pra diversificar. E ainda tem a questão do pessoal que é membro do canal, e assim, é alguém que tá por livre e espontânea vontade querendo dar dinheiro pro clube. Então eu tento dar uma prioridade pros comentários dessas pessoas também, porque eu acho, sabe, uma forma de retribuir pro cara que é membro do clube. Então eu tento o meu máximo interagir com... trazer todo mundo aqui pra ter seu espaço aqui no vídeo. E é difícil, eu juro que eu vou tentar cada vez mais incluir mais pessoas diferentes, comentários diferentes, mas do fundo do meu coração o que eu só quero dizer mesmo, tô até enrolando, muito obrigado, sério, tipo, é aquele papo clichê, você já deve ter ouvido em outros canais que você acompanha tudo, mas porque é verdade, cara, e eu realmente falo do fundo do meu coração quando eu digo isso, que é, se não fosse por vocês comprarem a ideia de tudo isso aqui, de escrever os comentários, mano, mais de 300 pessoas só no YouTube, daí teve mais 100 comentários no Discord, se não fosse vocês realmente comprando essa ideia de interagir, de mandar suas mensagens, de fazer parte, nada disso seria possível. Então eu quero de verdade agradecer vocês que fizeram parte de toda essa temporada e que vamos junto pra muito mais, que tem 2026 ainda, que vai ser uma temporada, torço pra que seja muito legal, e a gente vai ter ainda esses 3 meses com muito conteúdo. Eu já tenho alguns conteúdos bem legais que eu tô planejando, tantos conteúdos mais distraídos, de simulação, esses daí mais fictícios de simulação, como eu faço aqui, né, só que com outros temas que eu já tô preparando, alguns temas mais sérios, discutindo as coisas de 2026. A gente tem muito conteúdo pra vir ainda nesses próximos meses, até o final do ano, nos meses do ano que vem antes de começar a temporada. E eu quero agradecer, de verdade, do fundo do meu coração, todos vocês que acompanharam o clube nesse 2025, de verdade, cara. Muito obrigado, sério. E bom, repetindo aqui o comentário do Guilherme Plays 21, como diria o Galvão Bueno, amigos, terminou. Mas aí tá as melhores reações do GP de Abu Dhabi de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários se você gostou, não gostou, discorda, concorda, qualquer coisa que você tenha a acrescentar, sempre de forma respeitosa, sempre respeitando o próximo, por favor. Você pode escrever então, nesse caso, na caixa de comentários, a sua opinião. Lembrando que se você gostou do clube e quiser ajudar aqui, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. A gente pode tentar chegar a 90 mil antes do fim do ano, acho que seria uma meta legal, tentar chegar a 90 mil inscritos antes de virar 2025, sabe? A gente tá bem perto, então quem sabe não rola. Então é isso, e no mais, eu quero agradecer você que ficou até aqui, de verdade, do fundo do meu coração. Muito obrigado por todo esse apoio em 2025 e vamos pra 2026, mais uma temporada inteira aí da gente discutindo, falando merda, rindo junto e também, principalmente, assistindo mais uma temporada incrível. A gente torce de Fórmula 1. Muito obrigado e até o próximo vídeo.